Olá, meu nome é Renato. Nós vamos conversar hoje sobre um texto que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 41 a 44. O título dessa mensagem é: O que é valioso para Deus? O que é valioso para Deus? É um texto bem simples, um texto curto, mas que carrega uma mensagem muito profunda. Muito profunda. O que é valioso para Deus? Mas quando a gente fala de valor, sobre o que a gente está falando? O que significa valor? É o preço de algo? É o quantos reais algum objeto vale? O que é valor? Nós temos falado muito nesses tempos de perda de valores, né? O quanto a nossa sociedade tem perdido valores, como a família, o respeito, a obediência. O quanto nós temos perdido de valores. O que significam esses valores? O que significa a palavra valor em sua essência? Eu vou tentar explicar com um exemplo simples, e eu espero que você entenda, para a partir daí a gente poder entender e compreender o que esse texto está dizendo. Então vamos ler primeiro o texto, depois eu vou dar esse exemplo. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos entender então o que significa valor. Pense no quanto custa a camisa do seu time de coração, do seu time de futebol. Eu, por exemplo, sou flamenguista. Quanto custa uma camisa oficial na loja do Flamengo? Camisa oficial. Em torno de R$250, talvez. R$250. Então, uma camisa do meu time custa R$250. Só aí nós já percebemos que há um valor nesse objeto, além do valor real, do que realmente foi gasto para a produção desse objeto. Porque o material utilizado para fabricar uma camiseta do Flamengo provavelmente não custou R$250. Não custou R$250. Provavelmente não tenha custado nem R$50 para produzir uma camiseta do Flamengo. Mas o Flamengo é uma paixão nacional. Muitos torcedores são apaixonados pelo clube e estão dispostos a pagar R$250 numa camiseta oficial do Flamengo. Então, aí a gente já percebe que o valor real do quanto foi gasto, ele não é o equivalente ao valor que aquele objeto tem simbolicamente. O que aquele objeto representa para as pessoas, o quanto as pessoas percebem naquele objeto um valor superior ao valor que ele realmente custou para ser produzido. Porque aquele objeto tem uma certa importância para as pessoas. É o time de coração. Então muitas pessoas gastam R$250 para comprar a camisa do Flamengo. Uma camisa exatamente igual, mas sem o escudo do Flamengo, provavelmente ninguém daria R$250 para comprar. Provavelmente ninguém daria. Uma camisa sem escudo nenhum, simplesmente uma camisa. Provavelmente ninguém daria R$250 para comprar aquela camisa. Mas por ser uma camisa do Flamengo, algo que as pessoas valorizam, algo que as pessoas dão importância, elas são capazes de pagar R$250. Agora imagine uma camisa do Flamengo autografada por todos os jogadores campeões da Copa Libertadores de 2019. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Imagine o valor dessa camisa do Flamengo. Uma camisa do Flamengo
autografada pelos jogadores que foram campeões em 2019, teria muito mais valor. De repente alguém seria capaz de pagar R$1.000 por uma camisa dessa. De repente alguém seria capaz de pagar R$5.000 por uma camisa dessa, autografada por todos os jogadores. O material é o mesmo. É a mesma camisa, o mesmo material, custou os mesmos R$50 ou menos para ser produzida, só que ela é autografada pelos jogadores campeões que ganharam um título muito importante para o clube. Então os torcedores valorizam muito e pode ser que tenha gente capaz de dar R$1.000, R$5.000 por uma camiseta dessa. Então você percebe o que é realmente o valor? O valor não está relacionado exatamente ao quanto aquele objeto, aquilo quanto foi gasto para se produzir aquilo, quanto foi gasto para se produzir um determinado objeto, nesse caso aqui uma camisa do Flamengo. O valor está relacionado ao que está dentro do coração da pessoa, a paixão da pessoa. O valor está relacionado ao quanto a pessoa valoriza aquilo de forma emocional, sentimental, quanto a pessoa ama aquilo, quanto a pessoa está disposta a entregar por aquilo. Então, a gente consegue entender um pouquinho o que significa valor através desse exemplo simples. E agora vamos para o texto. O que é valorizado por Deus? O que tem valor para Deus? O que é valioso de fato para Deus? O texto diz que Jesus estava sentado diante da caixa de ofertas. Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Então, Jesus estava diante da caixa de ofertas no templo de Jerusalém. E haviam caixas de oferta reservadas para motivos específicos. E Jesus estava diante de uma dessas caixas e as pessoas ofertavam ali, colocavam dinheiro ali. E o texto diz que muitos ricos depositavam grandes quantias ali. Grandes quantias. Então, vamos dizer que pessoas ali, trazendo para a nossa moeda hoje, pessoas depositavam ali milhões de reais. De repente, pessoas depositavam ali R$1 milhão, R$5 milhões. E olhando essa cena, eu me imagino ali, né? E olhando aquilo ali, bom, se alguém está depositando R$1 milhão, essa pessoa está depositando muita coisa. Essa pessoa está depositando muita coisa. Então, para o Renato, ver alguém depositar ali naquela caixa R$1 milhão pode chamar a atenção. Nossa, essa pessoa está ofertando muito. Essa pessoa está dando uma oferta muito grande. Agora imagine o Neymar. Imagine o Neymar que tem milhões e milhões e milhões de dólares, de euros na conta bancária dele. Se o Neymar estivesse ali vendo aqueles ricos depositando R$1 milhão, o Neymar se impressionaria? Provavelmente não. R$1 milhão é o que o Neymar encontra no bolso da calça que foi para a máquina de lavar. Ih, caramba, deixei R$1 milhão no bolso. R$1 milhão é o que o Neymar gastaria para tomar um caldo de cana com pastel na feira. Então, o Neymar provavelmente não se impressionaria. Mas eu, Renato, se eu visse uma pessoa depositar R$1 milhão numa caixa de oferta, provavelmente eu me impressionaria. Mas essa caixa de ofertas, ela estava localizada no templo de Jerusalém. E essas ofertas, elas eram depositadas para a obra ali no templo, o mantimento das coisas ligadas ali aos sacrifícios, a adoração, a obra de Deus representada ali no templo. Então, essas ofertas eram para manutenção da obra de Deus, das coisas de Deus. É para isso que eram feitas essas ofertas. Então, nós estamos falando aqui de ofertar algo, entre aspas, para Deus. Essas pessoas estavam ofertando para Deus. Elas estavam tirando dinheiro do seu bolso e ofertando para Deus. De maneira que elas entendiam que aquele dinheiro estava sendo investido para a obra de Deus, ali no templo de Jerusalém. A obra religiosa, a obra de Deus.
Então, essas pessoas estavam ofertando para Deus. Agora, nós estamos falando de um Deus que é simplesmente o Criador, o Criador de tudo o que existe. É o Senhor de todas as coisas. É o Senhor que criou todo o universo, todas as galáxias, todas as estrelas. É o Senhor que projetou toda a criação, que é o dono de todo o ouro e toda a prata. O Senhor que é o dono de tudo que existe. O dono de tudo que existe. Então, aquele 1 milhão depositado por aquele rico ali, para mim, de repente, seria muito. Para o Neymar, não seria nada. Para Deus, o que seria, então? Aquele 1 milhão de reais depositado ali. Mas o texto prossegue. E ele fala de uma viúva pobre, que depositou ali 2 moedinhas. E aquelas 2 moedinhas ali valiam centavos, poucos centavos. Poucos centavos. E Jesus diz que aquela viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Mais do que todos os ofertantes. Então, Jesus, ele afirma que o que aquela mulher depositou, aquelas 2 moedinhas ali, ela havia ofertado mais, com aquelas duas moedinhas, aquela mulher havia ofertado mais do que os ricos que tinham depositado ali muito dinheiro. No nosso exemplo aqui, milhões, né? Então imagine que uma pessoa depositou ali aquela oferta de 5 centavos e outra pessoa depositou uma oferta de 1 milhão de reais. E Jesus está dizendo que quem depositou 5 centavos depositou mais do que quem depositou 1 milhão de reais. Muito estranho, né? Muito estranho. Mas Jesus explica. Jesus explica. De repente os discípulos que estavam com ele e pensaram, poxa, Jesus está ficando doido. O cara depositou 1 milhão de reais. A viúva depositou 5 centavos. Como é que Jesus está dizendo que a viúva depositou mais do que todos os outros? E Jesus explica, no versículo 44, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Deram daquilo que lhes sobrava. Imagine um Neymar dando 1 milhão de reais. Aquilo é o que sobra para o Neymar. Aquilo é o que ele esquece no bolso da calça. Aquilo é o que ele usa para comprar um suco de caju com o joelho. Aquilo é o que sobra. Aquilo pro Neymar valia pouco. Aquele dinheiro todo para aqueles ricos valia pouco, tinha pouco valor, porque eles tinham muito. Eles tinham muito. Então, por mais que a quantia fosse alta, para eles era pouco, porque eles tinham muito. Mas a viúva, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aquela mulher que depositou centavos, ela entregou a Deus. Ela entregou a Deus não o que ela achava no bolso, não o que estava sobrando a ela. Aquela pequena quantia que para todo mundo que estava olhando ali, de repente era muito pouco. Para aquela mulher, Jesus diz que era tudo o que ela possuía. Era todo o seu sustento. Aquelas moedinhas, poucas, eram todo o sustento daquela mulher. Na sociedade naquele tempo, patriarcal, as viúvas elas ficavam desamparadas, porque elas eram mantidas pelos seus maridos. Então as viúvas seriam mantidas pelos seus maridos na ausência do marido. Se o seu marido viesse falecer, ela se tornasse uma viúva, ela seria mantida então pelos filhos. Mas a mulher não trabalhava, não é como hoje, que uma mulher às vezes é empresária, né? Nós vemos mulheres aí ocupando grandes cargos, ganhando muito dinheiro. Naquele tempo não era bem assim. Naquele tempo as mulheres dependiam muito, muito dos seus maridos, quase que exclusivamente do sustento dos seus maridos. Então, essa mulher era uma viúva, ela não tinha quem a sustentasse, então ela era pobre, e essas 2 moedinhas eram tudo o que ela tinha. E ela entregou ao Senhor. Poxa, Renato, você está dizendo então que eu tenho que dar todo o meu dinheiro na igreja? É isso que você está querendo dizer? É aí que você está querendo chegar? Pelo contrário. Os versículos anteriores,
dos versículos 38 a 40, Jesus justamente critica os religiosos daquela época que extorquiam essas viúvas e que arrancavam dinheiro dessas viúvas. Os religiosos que arrancavam dinheiro dessas pessoas tão humildes. Então não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que aqueles centavos eram tudo o que aquela mulher tinha. Era todo o seu sustento. Era o que ela tinha para se sustentar. Que era muito pouco. Com aquilo já seria muito difícil ela sustentar centavos. Talvez ela pudesse comprar uma fruta com aquele dinheiro para comer naquele dia, ou talvez nem isso, mas mesmo assim ela pegou esse pouco dinheiro que ela tinha e ela entregou. Não na igreja, não para a religião, não, mas ela ofertou a Deus. Ela ofertou a Deus. Esse ato dessa viúva tem um valor imenso para Deus. Porque Deus quer de nós tudo que nós somos. Tudo que nós somos. Não tudo que nós temos, mas tudo que nós somos. Esse texto fala de valor. Ele não fala de quantia. Ele não fala de coisas materiais. Ele fala do que está dentro do nosso coração. Ele fala de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. De amar a Deus acima de todas as coisas. E é isso que Deus procura em nós. E Jesus observava aquilo ali. E muitas pessoas estavam lançando ofertas dentro daquelas caixas de ofertas. Sabe? Muita gente tem entregado muita coisa para Deus. Muita coisa para Deus. Mas será que estão de fato entregando para Deus? Será que de fato estão se entregando para Deus? Deus não está preocupado com quantos reais você tem para ofertar. Deus está preocupado com o quanto o seu coração está disposto a se render a Ele, a se entregar a Ele e a reconhecer que Ele é o Senhor de tudo e que Ele é o seu sustento. Ele é tudo que você tem. Jesus diz que aquela mulher entregou aquelas moedas, que aquelas moedas eram tudo que aquela mulher possuía e eram todo o seu sustento, e aquela mulher entregou. Quando a mulher entrega tudo o que ela possuía, todo o seu sustento a Deus, ela está reconhecendo que, na verdade, Deus é tudo o que ela tem, que Deus é o sustento dela. Que nós possamos, assim como essa mulher, entregar tudo o que somos, não o que temos, mas o que somos, todo o nosso coração a Deus. Esse é o convite que eu faço. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é tudo que nós temos, Pai. Obrigado porque o Senhor é tudo o que nós podemos ter. O Senhor é todo o nosso sustento. Tudo que temos vem de Ti e é para Ti, meu Deus. Que nós possamos, Pai, a cada dia entregar a Ti tudo o que somos. Tudo, Senhor, o que somos. Porque sabemos que o Senhor, o dono de tudo o que existe, não está preocupado com quantias. O Senhor está preocupado com o nosso coração. E é Ele, é o nosso coração, que nós entregamos a Ti, Pai. Que nós ofertamos a Ti. Recebe, Senhor, a nossa oferta, Pai. Recebe, Senhor, o nosso ser, Pai. Recebe como oferta tudo o que somos, Pai. Que nos entreguemos a Ti como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti, como diz a Tua palavra, Senhor. Que nós mesmos sejamos a oferta a Ti, que nós mesmos sejamos o sacrifício a Ti. Porque o Senhor nos quer por completo. O Senhor não está preocupado com o que temos no bolso, porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor está preocupado com o nosso coração. O Senhor nos quer como filhos. Recebe, Pai, as nossas vidas como ofertas a Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.